Boa noite, meu povo, boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Por enquanto não chegou ninguém, mas né, sabe como é que é? Já estamos na gravação, já estamos gravando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Anhanguera de Pinda. Eu sou o professor Anderson, nossa 10ª aula de teoria de controle moderno. Essa é a nossa penúltima aula, tá? Nós vamos até a aula número 11º, porque a 12ª cai no feriado e depois nós temos a prova B2, ok? Então, essa aula nós entramos na seção 4.1 sobre controladores industriais, né? Vamos falar de programadores, principalmente. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês já no começo, recadinhos, né? Eu vou dar uma atividade, provavelmente até hoje, até a meia-noite, eu lanço a atividade no AVA e mando para vocês por WhatsApp, tá? Para valer os outros 750 pontos, né? Para a gente terminar os 1.500 pontos restantes. Isso aí. A aula, então, semana que vem vai ser a 4.2 e a 4.3 e a 4.4 eu vou gravar, né? Faço uma gravaçãozinha e mando para vocês para a gente colocar lá no AVA, né? Para deixar todo o material completo. Na prova, a gente já vai estabelecer um exercíciozinho hoje. Provavelmente vai cair alguns, e a maioria vai ser da sessão 3. Aquela words, questões de estabilidade. Vai cair isso que vocês já estão carecas de saber. Então, nessa sessão, né, nós vamos falar sobre controles, né? Então, quais são os tipos de controle utilizados na indústria? Nós temos o liga-desliga, liga-desliga, famoso relé, né? On-off. Nós temos também o controlador proporcional, controlador derivativo e o controlador integral, tá? Aguarda um momentinho, deixa eu ver aqui o que... Não é nada, não. Desculpa, perdão. Então, nós temos esses... Ah, professor, pô, mas on-off pode ser minha chavinha ali, desliga da luz? Pode, gente, é um tipo de controlador, você controla a luz através do interruptor, então ele é um interruptor, um controlador tipo liga e desliga. Pô, muito legal, né? Então, esse já é o primeiro. Aí nós temos proporcional, derivativo integral. Como vocês são engenharia elétrica, nós vamos trabalhar principalmente com circuitos elétricos, tá? Na apostila tem uns exemplos de pneumático, mas, putz, é muito ruinzinho o exemplo dele. Vocês vão desculpar, não vou falar deles, tá? Então, nós vamos falar principal... cadê a canetinha, toda vez. Então, nós vamos falar principalmente de circuitos elétricos, né? Eu devia ter colocado, né? Mas o proporcional é um K, é um valor que nós vamos usar, normalmente a gente usa K, né, nas aulas anteriores. Eu saí da reunião e nem percebia isso? Oi? Eu saí da reunião e nem percebia ou não? Eu não sei, senhor. Sua tela continuou ligada aí. Cadê? Essa tela continua ligada. Então tá bom, beleza. É que aqui sumiu, deu um branco. Falei, pode. Então vamos lá. Então, nessa sessão, você usará a tarefa de ser desenvolvedor de uma fresadora. A máquina que está funcional tem um controlador já embarcado na sua malha de controle de posição da ferramenta de corte, a fresa, lógico. Como o controlador causa grande impacto na eficiência da máquina, sua produtividade é de grande importância. Você deve analisar para descobrir que tipo é controlador atualmente, sendo o objetivo principal aumentar a produtividade da fresadora. O controlador atual atende os novos requisitos do desempenho? Vamos descobrir. Então, eu tenho
um exemplo de um controlador dinâmico, né? Por exemplo, o HD, né, do computador, vocês... Professor, Sim. tinha uma tela que você projetava o slide. Essa tela saiu. Agora eu tô vendo a tela que você tá lendo aí. É que eu saí, cara, eu saí. Tá certo. Pronto. E essa tela tá ruinzinha, né? Aí agora Legal. foi. Vou colocar o som do... Não vou tirar o som, não tem apresentação nenhuma. Beleza. Tô vendo aqui vocês. Joia. Obrigado, viu? Deixa eu De tentar. nada. Tentar arrumar aqui direitinho. Beleza. Tá joia, tá joia. Deixa eu ver. Mais alguma coisa? Tá lá, mãos à obra. Daqui eu tenho o meu disco, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o motor do disco do HD, ele é um motor de corrente contínua sem escovas, DC sem escovas, né? E como é que funciona? Como é que eu controlo a velocidade do disco? Vocês sabem ou não? Não sei, senhor. Ele tem o motor DC sem escovas, ele funciona através de pulsos, tá? Cada pulso, ele troca de bobina e ele vai girando por uma sequência de pulsos. Então, você dá a frequência desses pulsos, vai ser um múltiplo da frequência que ele gira. Normalmente, a velocidade é 7.200 RPMs, alguns são mais, tá? Já vi HDs que giram a mais do que 7.200 RPMs. Essa velocidade é importante porque vai ser a velocidade de busca das informações, dos dados dentro da mídia, né? Pô, cara, é muito legal esse esquema aqui, você tem uma bobina, você tem duas bobinas, né? Uma de leitura e uma de gravação na cabeça, e aí ele vai alterando o fluxo magnético nessa superfície aqui que armazena um campo magnético bem pequenininho, né? E aí, em cima desses campos, ele vai criar, ele tem toda uma lógica para guardar informação, né? Acho muito legal. Fui na IBM há muito tempo atrás, muito tempo. Eu lembro que eles tinham os discos gigantes dava 500 megas os discos gigantes deles. Era para ter um giga, eles tinham uma sala inteira. Nossa, o negócio era... E aí eles comparavam. Porque o que acontece? A cabeça do HD, ela não encosta na mídia, não pode encostar, senão você risca a mídia. Então, ela tem que ficar uma distância micrométrica entre a mídia, né? Tem uma região aqui no começo que é a região de estacionamento, que é quando o disco para, ele encosta, mas aí ele atinge uma velocidade tal que o ar faz com que a cabeça não encoste na mídia. Aí ele vai procurar as informações. Eu acho isso muito interessante, apesar de não ser, hoje em dia, não ser tão útil. Então, aí quanto maior a velocidade, mais rápido eu consigo acessar a informação no meu disco, na minha mídia, no meu HD, né? E aí, como é que ele faz para fazer esse controle dessa velocidade, para ficar no 7.200? Eu tenho um HD aberto, se a gente tivesse em aula, eu traria para abrir para vocês, mostrar para vocês verem girando. Pô, a velocidade é muito legal, é muito grande, né? Então, você fica impressionado. E ele faz todo um movimento aqui para achar as informações, né? E esse motor, ele é controlado, lógico, ele tem um sensorzinho de efeito Hall, então toda vez que passa nesse sensor, ele conta uma volta e aí ele faz um controle, né? Então ele tem um sensor aqui de velocidade. É todo fechado esse sistema, né? Tem que ser fechado porque tem que garantir a velocidade para acessar as informações. Lógico, né, professor? Professor, Ian?
Você costuma trabalhar bastante com HD? Eu trabalho um pouco, trabalhei um pouco. Por quê? O que acontece? O meu HD é a marquinha laranja, cara, esqueci o nome dela. O que acontece? Eu não derrubei nem nada. Ele do nada, ele não consigo mais acessar ele. Ele fica fazendo um bip e o computador reconhece ele, mas eu não consigo acessar nada nele. Caraca, cara. E Mas você já verificou se ele está vibrando, se o motor ele gira? não, ele gira. Putz, cara, porque aí, Ah, a marca é Seagate, Seagate, é, seguinte. de 1 tera. E ele parou do nada. Ele pisca a luzinha como se ele conectou no computador, ok. O computador reconhece como um USB que foi inserido, ok. Só que ele não acessa a informação e ele fica fazendo um bipzinho, pip, 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 e nada, não sai disso. Então, normalmente, esse bip que você está vendo? Tá vendo a cabeça aqui? É a Hum. cabeça indo e voltando, procurando as informações, cara. Pela minha Ah, experiência, ele não está achando as informações. Então, aí, normalmente, quando acontece isso, por isso que eu estou falando, quando acontece isso, normalmente o motor está paradão, tá? puta merda. Cara, Vou dar um. e aí ele não acha informação, ele fica pip, 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 que é tipo a cabeça indo e voltando aqui, tentando achar informação. Se ele não atinge a velocidade, se ele não gira ou se ele não atinge a velocidade, ele fica fazendo isso. Normalmente é essa a experiência que eu tenho. Então, Entendi. a Eu vou confirmar depois se tá funcionando o motor também. você sabe como é que faz para verificar se o motor está funcionando, né? Ele vai vibrar? Porque é o seguinte, como esse disco ele gira, então ele tem, pô, eu sou professor de física, né? Então ele tem um momento de inércia, tá? Então o que acontece? Se você girar, se você mexer ele, pô, deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera para você ver minha mão. Você vai ver, ó, não liga aí não, que tá meu celular aqui, tá meio feinho, mas cadê? Sim, tô vendo. Ó, então é o seguinte, você pega com cuidado, por favor, né? Você pega nele e mexe. Se você mexer ele horizontalmente, você vai sentir uma força, tá? Ele vai tentar virar. A força é fraca, tá? Mas ele vai tentar virar na sua mão. Se você sentir essa força de tentar virar, quer dizer que ele está girando, Uhum. tá? Por causa desse momento de inércia. Agora, se você mexer, pô, você não sente nada, porque ele é levinho, né? Você não sente nada, cara, o motor tá travado. Puta merda. Pior que eu não derrubei, não fiz nada, tinha coisa pra caramba, Não, às né? vezes queima, cara, às vezes queima. Eu tenho um de 1 tera aqui, putz, eu tenho um de 1 tera que eu gravei todas as minhas informações, sabe? Tipo, pô, desse computador aqui. Deixa eu tirar a câmera, senão eu tô ficando meio zonzo. É, eu tirei ele, né? Então eu usei ele como backup. Fui gravando tudo dos outros HDs, fui gravando tudo nele. Certo. Cara, e ele tem uma memória. Ele tem uma memória SSD. Então, tipo, ele é um buffer, né? Ele grava as coisas pro buffer e depois vai jogando pro disco, deixa ele mais rápido, né? Deu para Ah, entender? sim. Só que o que aconteceu, cara? Esse buffer deu pau. Bicho, para eu acessar um arquivo, eu consigo ver ele, tá? Eu consigo ver os arquivos dele, mas leva tipo, imagina para você ver os arquivos leva 1 hora, cara, Nossa senhora. para ele carregar os arquivos. Eu tentei baixar um arquivinho que eu queria de uma aula, tal. Cara, eu não consegui, eu desisti, eu cansei, eu deixei à noite e deu erro. Você tem Puta merda. noção como o pau que deu, queimou algum circuitinho lá e não tem o que fazer. Desanima mesmo. Eu deixei lá para, tipo, vai que eu preciso de alguma informação muito importante, né? Eu deixei ele, Uhum. mas ele tá no limbo. Ah, não, desculpa, eu formatei ele. Eu Sei. formatei, eu formatei para ver se isso parava e a formatação levou, acho que 2 ou 3 dias. Nossa senhora. Desisti, desisti, perdi o HD. É, E eu vou ver isso aí, daí eu te falo. tá, mas dá uma olhadinha, ver se ele tá. Se ele não tiver, se você vê que ele tá rodando, se ele não estiver rodando, cara, putz, o que que você pode fazer?
Se ele não estiver rodando, ó, não é uma coisa muito técnica, mas tenta dar umas batidinhas nele para ver se ele se ele roda. Você ouve o barulhinho do zoom começar, né, girar. Uhum. Se ele não estiver girando, já era. Um abraço. Eu vou ver isso aí, daí eu falo com você. Beleza. Valeu mesmo, senhor. Mas, ó, eu tô tendo, o HD desse computador aqui, ele é 200 GB, mas ele é SSD, né? Pô, muito mais rápido. Só que em outro, eu tô reaproveitando ele, porque ele já deu pau, ele já travou, perdi tudo, cara. Tô na esperança que ele não vai dar DP de novo. Mas é que, às vezes, você deixar ele usando direto, muito tempo, aí dá uns pau desse. Bem, então, no circuito, lógico, né? No controlador dele, ele tem uma parte para distúrbios, né? Porque eu tenho aqui, ó, o torque do giro, e caso haja algum problema, né? Algum distúrbio, por exemplo, esse que eu estou falando para você, né? Você pega, quando você mexe, ele tenta fazer um torque para alterar. Então, isso também vai mudar na velocidade dele, vai alterar a velocidade dele. É um distúrbio, vai. Ou, por exemplo, que nem você falou, que você não fez, mas pode ser que aconteça de eu estar com o meu notebook, por exemplo, andando e ele caia, ou tem alguma vibração. Então, ele precisa ter um controle para esses tipos de distúrbio. Tá? Eu já vi HDs que eram montados em cima de borrachinhas, de amortecedores, tá? Para diminuir essa vibração, porque ele é muito sensível. Então, aí nós temos a entrada, né, a tensão. Eu tenho o meu controlador de velocidade, tem a entrada, e é lógico que eu vou ter um sensor de velocidade que vai me ajustar para dar o meu erro da velocidade, para ele fazer o ajuste, né? Então, é um sistema de malha fechada, pô, a gente sabe disso, né? Então, para corrigir qualquer coisa, porque o meu motor, quando o meu controlador ele libera a tensão, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu preciso ter um sensor realimentando ele, e aí ele vai tentar, em cima disso, tentar ajustar a tensão para você ter a velocidade ideal, no caso, os 7.200 RPMs, tá? A gente conversou, acho que semana passada, foi com você? Não foi com o Salatiel, não lembro, que o grande problema dos computadores da Dell, que são muito lentos, o cara já me falou, é o HD, o HD que a Dell usa nos notebooks, que é um HD lento. Eles têm que trocar o HD. A partir dessa informação, calcula-se 2, né, para ser aplicado no motor. Então, né, de forma que, mesmo com os distúrbios de uma movimentação do notebook, o sistema continua a gerar com sua velocidade pré-definida. Né? Então, essas coisas são feitas tão rapidamente que a gente não percebe, não sente, o sistema não sente. Né? Eu fiquei sabendo, eu tô querendo fazer um esquema que é o seguinte: existem alguns carros importados, tá? E alguns ar-condicionados, eles têm um microfone. Olha que interessante. Eles têm microfones, sensores de som, tá? De tal forma que eles emitem, e alto-falantes, eles emitem um contrassom, tá? Então, por exemplo, um ar-condicionado, você tem o ruído do motor, das pás, né, do ventilador. Então, o que esse sistema de controle faz? Sistema fechado. Eu tenho o sensor, eu capto o som e eu jogo um som contrário, para que a pessoa do lado de fora não ouça o ruído, para cancelar o meu ruído sonoro. Pô, gente, esse sistema é claro que depende, você tem que fazer um ajuste tridimensional, tal, para cancelar esse som. É bem complexo, não é simples isso. Mas se for bem feito, pô, você não ouve o barulho do ar-condicionado, não ouve o barulho do motor do carro, né? Então é um sistema de malha muito interessante que eu acho que vai revolucionar muita coisa no futuro. Tá?
Imagina, eu estou aqui fazendo minha aula e o nosso Teams, ele tem um sistema que, por exemplo, qualquer ruído externo, ele consegue cancelar esse ruído. Eu vi um vídeo do cara que fez o teste, por exemplo, ele foi dando aula e pegou um saquinho de, sabe esses saquinhos de batata frita, de Ruffles? Ele mexia a batata, faz barulho naquele saco. Ele falava, né, dava o exemplo e ficava mexendo o saquinho. E aí depois ele gravava, quando ele botava para tocar, o barulho do saquinho não parecia. Ele era cancelado, né, pelo sistema. Então, eu consegui identificar o barulho e anular o sistema. E anular o barulho. Agora, imagina se, por exemplo, eu estou dando aula aqui e eu consigo, de alguma forma, meu computador emitir um som que cancele o ruído que está fora. Pô, cara, isso é sensacional. Eu acho que é o futuro, né? A gente vai ter sistemas que trabalham assim. Quem sabe, né? Um de vocês, de repente, trabalha com isso. E aí é tudo a ver com teoria do controle moderno, tá? Vai ter que ter um sistema, vocês vão ter que gerar uma matriz, né? Um sistema uma função de transferência, vai ter que colocar os distúrbios, realimentar, para gerar um alto-falante que cancele esses ruídos. Pô, muito legal. Então, nós vamos ver ações básicas do controle na prática, utilizando sistemas eletrônicos, tá? Pneumáticos hidráulicos, esquece, eu não vou colocar porque o jeito que está colocado na apostila e não é minha praia, né? Então, mais sistemas eletrônicos, que é tranquilo e para vocês também, tá? Sistemas pneumáticos hidráulicos, quem quiser, quem gostar depois, pesquise por fora aí, vai, que também são interessantes, existem sistemas, né? Mas aí não foge do escopo da matéria. Outros sistemas têm, por exemplo, eu trabalhei para a Monsanto, que é uma indústria química, e eles têm, então, reatores, né? É onde são realizadas reações químicas. Esses reatores, a Petrobras também tem, esses reatores, eles são totalmente controlados, né? Eles têm sistemas, e aí o operador ele só controla o PID lá, através de informações, ele dá ganho e menos ganho para atingir o resultado, né? Então, tem muitos sensores lá, e no seu painel de controle você vai mexer nos atuadores, né, eletronicamente, é lógico, tudo no computador, para que você consiga atingir. Eu conheço operadores da Petrobras e eles estavam falando que é tudo no painel lá. Você trabalha, tem os sensores, né? Você tem todos os avisos nas telas lá, tem várias telas no painel de controle lá de uma distribuidora, por exemplo. E aí você vai mexendo em cima da experiência que você tem, né? Isso conta muito a experiência do operador, vai mexendo em cima dos atuadores, que no caso da Petrobras, por exemplo, são bombas, né? São bombas gigantescas que custam milhões de dólares, né? E qualquer defeito que possa dar, qualquer mal utilização, qualquer coisa que você opere de maneira errada, vai dar um prejuízo para a empresa, né? E também vai ter que transportar esse petróleo, né? Então, você tem que fazer o esquema. Aqui nós temos um exemplo, né? Um sistema de controle de um tanque, né? Você tem a boia, essas boias são interessantes, né? Existem vários tipos de boia. Você tem a boia mecânica, né? O sistema de controle de nível mecânico, tem o sistema de controle de nível elétrico, eletrônico. Você tem sensores, né? Eu lembro, por exemplo, que no meu Fusquinha era uma boinha, né? Essa boinha tinha um cabo e esse cabo era ligar direto no ponteirinho, né? Soltava lá e eu ficava sem saber quanto que tinha de combustível. Hoje em dia, não. Hoje você tem sensores, né? Você tem sensores que emitem e recebem sinais, né? Deixa eu ver, como é que era o último? Sensor de combustível? Alguém já trabalhou com sensor de combustível? Já sabe como é que é?
Só, a gente tem lá na subestação pro tanque do gerador, né? E aí, como é que é o sensor? Ele, quando o nível de combustível desce, a cordinha tem tipo um pescador, né? Foi pardinho? Aí, isso. É tipo um fio de nylon, né? Que daí fecha o contatinho dele quando o combustível atinge 200 litros, que é uma quantidade que a gente enxerga como limite, né? Para confiabilidade do gerador nosso. É que Aí a tem gente, isso, a Hum. gente vai e abastece novamente, aí o, o sensorzinho vai subir, né? Daí vai abrir o contatinho do sensor. Abre o contato, né? Então é normalmente aberto. Isso, normalmente aberto. Porque tem uns que são normalmente fechados, que é com mercúrio, né? Porque o mercúrio é metal e é líquido, e aí quando ele atinge um nível, ele fecha o contato, né, do sensor. Pô, legal. Você trabalha com refinaria? Não, eu sou técnico de subestação, de transmissão de energia. Transmissão de energia? E Isso, essas torres de alta tensão, sabe? tá, legal, legal. Nossa, interessante. Mas o que que a boia ajuda vocês na trabalho da subestação? É que a gente tem o serviço auxiliar, né? Que é a parte de comandos e controles da subestação. Então, em casos onde a gente perde todas as fontes de corrente alternada, o gerador tem que alimentar todas as cargas para que a subestação não fique sem comando elétrico, sem nenhum comando, sem nenhuma supervisão, sem nada. Então, o gerador é a nossa última fonte de energia em caso de uma ocorrência geral. Eu perdi tudo da subestação, perdi tudo. Aí o gerador é minha última fonte, então é ele que tem que dar confiabilidade para eu conseguir manobrar a subestação e normalizar a ocorrência. Então, ele é importante por causa disso, porque ele é o último caso. O correto que a gente reza é para que nunca precise utilizar. Mas Mas pode então acontecer. vocês têm um gerador a diesel. Isso, a diesel. Ah, e aí vocês testam ele, né? Isso, semanalmente. Ah, legal. Porque eu trabalhei para a Henkel, uma indústria química, né? E eles tinham um gerador a diesel, só que eles nunca testaram. Nunca testavam, deixavam direto, né? Tava lá e pronto. Chegou uma época, um ano que acabou a luz, acabou a energia elétrica da planta, né? Aí foi ligar o gerador, colocou a bateria em curto, cara. Deu uma explosão, um negócio que o chão da fábrica tremeu com a bateria explodindo. Aí, Ah, desse a dia em gente. diante, os caras começaram a testar todo mês, eles ligavam, né? Trocaram a bateria, tiveram que acertar o motor lá, porque deu encrenca lá. E aí, todo mês, os caras ligavam o gerador para ver se, né? Que é a mesma Aham. coisa de carro, né? Você deixa o carro muito tempo desligado, você vai ligar e né, não quer pegar, né? Cada subestação tem um teste semanal de 1 hora em carga, Pô, onde limpa todas as fontes, né, de energia, as principais, as primárias, e daí o gerador entra alimentando todas elas automaticamente. e aí fica por 1 hora. Isso, por 1 hora para garantir que ele vai suportar a carga quando precisar, né? Ah, legal, pô, bem feitinho, cara, legal. Mas que ninguém tinha pensado nisso, você acredita? É que os caras trabalham com química, né? Complicado. Os caras trabalham com química, não trabalham com energia elétrica, né? Não sabe o que pode acontecer. Mas só na hora que precisou que era Precisou. importante, né? E aí não teve, né? Isso que é o pior. A planta ficou no escuro, no breu, né? Porque não resolveu nada. É, Tem muito em hospital também, né? isso mesmo. Eu conversei com um colega, ele trabalha com refrigeração. E ele disse que lá no norte tem muito desses sistemas, né, movido a diesel, né, essas pequenas plantas só movidas a diesel. E ele estava me contando que o grande problema é que o pessoal usa motor de caminhão, né, esse motor Scania, esses motores a diesel, né? E aí eu falei, mas o que tem isso a ver, né? Aí ele falou, o problema é que esse motor ele é desenvolvido para
mover, né? Para andar, né? Para chacoalhar, sei lá, tem todo um desenvolvimento para ele vibrar, né? E como fica parado, esses motores eles sobreaquecem muito. Tem um problema de aquecimento muito grande, também por ser no norte, né? Que é uma região muito quente do Brasil. Eu achei muito interessante isso. Não tem nada a ver com a aula, mas tudo bem, né? Interessante. Entrou no assunto. É legal. Não, e aí eu perguntei, mas qual seria a solução? Ele falou, tem os motores a diesel que são para barco, para embarcação. Esses motores, eles duram muito mais como geradores de energia do que os motores feitos para caminhões, vamos dizer assim. Falei, interessante, né? Não sabia. Sim, tem interessante, não. Então, aí nós temos, né, o controlador proporcional, então é aquilo que eu falei, né, você tem um valor que é aplicado, que é multiplicado pelo seu sinal de entrada, né, e quando você vai para o nosso Laplace, lá para o nosso EDS, né, para o nosso sistema de S, aí ele também vira um K multiplicativo, né, esse valor ele se multiplica. Então, aí ele dá um exemplo, né, por exemplo, uma função g de S 1 sobre 1 mais 1, S mais 1. Gente, vamos tentar fazer isso? Eu gostaria... nós temos... Deixa eu olhar aqui. Nós temos o Bruno e o Idanei. Quem gostaria de apresentar a tela aí para fazer esse nosso gráfico? E aí eu deixo aqui, ó, que legal. Bruno e Idanei, qual de vocês dois gostaria de fazer? Colocar apresentar a tela e usar o Octave. Se quiser, eu faço aqui hoje. Então vai lá, Bruno. Cadê? Colocar o Bruno como apresentador. Make a presentator. Change. Eita. Calma aí, Bruno. Vê se você consegue apresentar, meu querido. Eu vou cancelar minha apresentação. Aí, garoto. Deixa eu aumentar minha tela para eu ver melhor você. Bem, dá para ver dá para ver a tela? Eu não estou conseguindo ver direito. Então, puxa para trás, né? Ah, já sei. Aqui, ó, tá aqui. Pronto. Vamos lá. Você está no Octave, né? Então a gente vai criar uma função g de s, né? Então, g é igual. Pode minimizar. Ah, você tem que olhar também, né? A TF, né? Transfer Function. Né? Desculpa, TF só. Não tem o A, não. Perdão. Abre parênteses. Então, ó, em cima aqui é 1, né? Então, 1. Ô, Bruno, não tem espaço não, tá? Entre o TF e o parênteses, por favor. Uma coisa que usar meu computador não laser. Vírgula. Abre o colchete, né? Agora você vai ter que abrir um colchetezinho, que é o quadradinho. E, não, esse é parênteses, esse é chaves. Isso. Então, o que está multiplicando o S é 1. Coloquei 1, espaço 1. Fecha, colchete, fecha parênteses.
Aí, então, ó, você criou a nossa função g de s, tá? Ele vai ter um ganho, K. Então, nós vamos chamar de, ó, vou chamar de y, então põe aí, ó, y vai ser igual. Quanto que vai ser o nosso K? Bem, o primeiro K aqui, ele está colocando como 1. Então, vai ser 1 vezes o G. 1 vezes... Né, é o em cima do 8, é o asterisco, desculpa. O G. Isso aí, então. Vai ficar igual, né, professor? Pô, ficou igual. Ficou igual, mas é que depois a gente vai, né, vai fazer umas coisitas diferentes. Professor, então eu fiz o G, eu multipliquei pelo K, então fiz essa parte toda. Agora eu preciso fazer a realimentação, tá? A realimentação é 1. Então, olha, Bruno, você vai escrever agora que vamos chamar de, deixa eu ver se eu chamei de Y, vamos chamar de U, vai. U vai ser igual, ó, como é realimentação, então você vai escrever feed, F-E-E-D, tudo junto, back. Não, tudo junto. Back, isso, a parênteses, tudo junto também, Bruno. Isso. Y, é Y, né? Y, vírgula. O que tem na realimentação? É uma linha, então vai ser 1. Fecha parênteses. Tá? Então, agora eu tenho o meu sinal total. Beleza, Enter. Aí, então ele fez, dá para ver aí na tela do Bruno que o que ele fez? Ele somou 1, né? Que é o que a gente sempre viu. Ele somou 1 embaixo. Joinha, maravilha. Agora, no nosso sistema, para ter o gráfico que eu tenho aqui, ó, deixa eu ver o gráfico que eu tenho aqui, é só, vamos usar o margin? Então, é só escrever margin do meu U. Margin. Podia ser bode também, mas eu prefiro margin. Um N, tá? IN. Gin. IN. A parênteses, tudo junto. U. Fecha. Enter. Aê! Então, ó, tá vendo essa linha aqui de baixo? Ó, essa linha aqui é a linha, é essa daí. Ó, ele começa entre o 0 e menos 10, entre o 0 e menos 10, e vai descendo. Agora, a gente vai fazer com K igual a 10. Então, Bruno, agora você vai, no cursor, você vai dar setinha para cima, que você vai ver os comandos anteriores que você deu. Mais um. Aí, ó, no Y. Volta. Não, no Y. Desce. Aí, ó, em vez de ser vezes 1, é vezes 10. Aí, Enter. Ó, ele mudou. Em cima está 10, embaixo está S mais 1. Beleza? Aí depois a gente deu o feedback, certo? Então, acha aí o feedback aí, que era o U, né? Aí, feedback. Dá o Enter. Então, ó, agora ele somou, ó, veja que o feedback agora não é mais 2, é 11, porque ele pega o de cima e soma 1. Beleza? E agora margem de U, isso aí. Olha que legal. Então, ó, agora ele está mais próximo do zero, né, em relação ao anterior, e ele está caindo depois também. Dá para perceber isso? E agora, se você for aqui nos risquinhos, do lado do menu, aí ele tem, não tem, não, aqui, ó, tá aqui, ó, os gráficos aqui, ó, as retinhas e umas bolinhas com risquinhos. Aí ele mostra os gráficos que você fez. Clica aí. Ah, se você pôr a setinha, tá vendo as setinhas do menor ali do lado? Aí ele vai mostrando, aí ele compara os dois. Dá para perceber que ele tem uma diferença?
Agora é só clicar no gráficozinho embaixo e... Ó, o gráficozinho ele some. Lá embaixo, embaixo, embaixo. Um pouquinho mais embaixo. É isso, é isso. Agora a gente vai fazer com K igual a 100. Vai voltar, aí passou 10, 100. Enter. Agora vai dar o feedback. Isso. Ó, 101. Imagina. Beleza? Agora ele está começando no zero também, mas vai cair depois. Igualzinho está aqui. Legal, Bruno? Gostou de fazer seus gráficos? Pode dar um deslize aí. E aqui pode dar o xizinho do menu do lado do menu. Aí. Legal? Aí ficou, nós fizemos, só que aqui, no caso, aqui ele ficou, eu tenho o meu gráfico, tá? Deixa eu mostrar. Vai. Olha os 11. Não, é só virar, né? Aqui eu tenho o gráfico, os 3 gráficos em um só, né? Que a gente não descobriu como fazer isso no Octave, infelizmente. Eu vou aprender ainda isso. Quando eu der pela 10ª vez essa matéria, aí eu consigo descobrir um jeito de colocar os 3 gráficos juntos. Então, quando o primeiro foi essa linha de baixo, o segundo vezes 10 foi a linha intermediária, que o Bruno fez, e a última, ele cai depois, tá? Então, o meu multiplicador, ele vai ter esse efeito de quanto mais ou maior valor, ele vai alterando os gráficos do diagrama de Bode. Beleza? Muito legal, né? Demais. Agora, aqui. Deixa eu ver a próxima. Próximo slide. Ah, agora, putz, agora sim. Agora eu vou precisar do... Aproveitar que o Bruno está aí. Bruno, ó. Então, agora é o seguinte. Nós vamos fazer... O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um modelo do sistema dinâmico de segunda ordem estável, tá? Então, como é que eu vou criar um modelo de segunda ordem estável? Então, no modelo de segunda ordem, ó, dá para ver aqui, eu tenho o meu K, que é o meu fator multiplicativo, né? E eu tenho o período de oscilação e tenho o meu... Ai, eu esqueci o nome dessa letra grega, que é o fator de amortecimento. Então, eu coloquei aqui um gráfico, ó. Vamos pegar um fator de amortecimento igual a 0,2, tudo bem? Tudo bem, gente? Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Esse E é um E assim, ó. Olha que letra horrível. Então, ele vai ser 0,2. Opa, deixa eu virar aqui, para vocês verem meu E horrível, meu efeito. Então, E igual a 0,2. Tá? Agora, eu preciso saber de vocês qual é o período de oscilação. Um valor de período de oscilação. Que é o tal. Esse é o seu total. Quanto que vai ser o tal? Ó, aqui, se olhar por esse gráfico, um período de oscilação, ele está mais ou menos 8 segundos. Vamos usar 8 também?
Pode ser? Professor, por que você está falando isso? Porque, ó, o meu novo G de S, ó, meu G, não é o 5, é um S, tá? Ele vai ser igual... Ah, faltou o K. Então, nós vamos fazer, ó, um K igual a 1. Nós vamos fazer igual, com K igual a 10. Vamos fazer K igual a 100. Eita! Então, meu K vai estar aqui em cima, beleza? O primeiro vai ser 1. Eu vou ter, ó, meu tal ao quadrado. Então, 8 vezes 8 costuma dar 64. Vezes S, agora é S, tá? Ao quadrado. Consegui. Mais. Ô, professor, e agora? Vamos pegar a calculadora, pô. Ó, calculadora. Então, ela tem que ser 2 vezes o meu epsilon aqui, meu fator de amortecimento. Então, 2 vezes 0,2 vezes o meu fator de tempo, que é 8, igual 3,2. Então, vai ser 3,2 S mais 1. Professor, por que você fez isso? Porque agora é a vez do Bruno. Ah, vai lá, Bruno. Agora é a sua vez. Entrar lá no Octávio, meu querido. Vamos lá, então você vai criar um... Bruno, posso pedir um favor para você? Fala aí, senhor. Fecha tudo. Ah, não, põe um clear all. Ó, clear, digita aí, clear all, para apagar tudo. Não fica nenhuma dúvida, nenhum all. Isso, aí, ó, ele apagou todas as variáveis aqui, ó, no cantinho esquerdo. Você vê que não tem mais nada aqui, ó, onde tem vars. Então, a gente vai criar o meu G, né? Meu G igual TF, de transfer function, a parênteses. Em cima, nós vamos começar com K igual a 1. Então, vai ser 1, vírgula. Agora, abre colchetes. Aí, bota espaço também, aí não tem problema. Primeiro que está multiplicando o S ao quadrado, 64. Espaço. O segundo que está multiplicando, ó, é 3,2, tá? Não é 3,2, não. Isso, espaço 1. Fecha, fecha, parênteses. Fecha parênteses agora. Isso, enter. Ah, então a nossa função g de s está igual, está aqui, né? Com k igual a 1. Beleza? Professor, e agora, o que eu faço? Bem, vamos colocar ele com retorno ou sem retorno? O que vocês preferem? Ah, com retorno, né? Então, feedback é isso aí, só que em vez de y é g, né? Enter. Pronto, então agora a gente já tem o retorno. Agora, olha que interessante. Agora, eu quero... nós vamos ver, porque tá vendo esse gráfico aqui? É a resposta a um step, a um degrau, tá? Então, para eu colocar o degrau, eu uso step, S-T-E-P. Bota aí, Bruno. Qual que é? ST? EP, step. Ah, A parênteses da minha função, que é o U, né? U, Fecha. step. Então, ele vai aplicar um step na minha função. Vamos ver qual é a resposta que ele vai dar? Vai ter? Aí, garoto, ó, vou ter um step. E ele vai dar exatamente, ó, minha forma de onda vai se parecer dessa. Essa vai ser a resposta a um step. Se eu quiser... Putz, agora eu esqueci o comando para pulso.
Pulse? Eu acho que é pulse. Tenta dar um pulse aí. Pulse. P-U-L-S-E. Na parede de G, né? Não, não é de G, é de U, né? Qual que é o nome dessa variável? É U, né? U. E Enter? Entre. Não. Não, não deu. Não é pulse. Depois eu procuro aqui, eu digo para vocês. Tem outro comando. Bem, tudo bem. Eu consegui, do step, eu consegui dar um... Ele tem um... Deve ser step alguma coisa. Step alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu digo para vocês. Cara, não, vai demorar muito. Deixa. Depois a gente... Depois nós estamos aqui para isso. E aí, Bruno, tá gostando de fazer o negócio? Não, senhor, legal mesmo. É outro esquema, né, cara? Pra vocês fazerem. Chega na hora, vai esperar chegar na prova para fazer. Pô, aí é... Mais tranquilo, né? Não, mas você viu como é que eu montei a função de segunda ordem? Né? Eu pego os parâmetros, aí eu coloco... Ah, aqui, ó, tá aqui, né? Eu coloco aqui na minha equação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na aula... Acho que é Impulse. Isso? Deixa eu ver. Impulse U. E deixa eu só ver aqui, eu não estou vendo sua tela. É Impulse 1. Aí, ó, Impulse. Ele deu o impulso e ele volta para o zero. Quer dizer, que é estável, certo? Impulse mesmo. Maravilhoso. Gostei do impulso. Beleza? Deu para perceber, então? Eu vou ter... Aí eu tenho aqui, ó, pela minha função, eu vou ter qual vai ser a resposta que eu tenho do meu sinal, da minha função. Com o controlador e sem o controlador. Sim. Maravilha. Agora, faltou, Bruno. Agora a gente vai ter que mudar. Cadê meu mouse? Ah, já sei, eu esqueci de tirar a canetinha. Eu estou na canetinha. Ó, agora, Bruno, eu preciso que você faça com K igual a 10. Vai dar setinha para cima lá. Opa, passou? Aê, em vez de 1 é 10, né? Ah, tá. Aqui é 10, né? Em cima. Não, aí não. Primeiro 1. Aí é 10. Faz o Enter? Isso, ainda. Agora dá o feedback. Isso. Beleza. E o step. Então, ó, ele deu... Dá para perceber... Tem como achar o outro gráfico? O primeiro? Se teve diferença ou não? Caramba, não passou. Yeah. Não, esse foi o do exercício anterior. Ah, tá. Aqui você fala. Ó, ele fez em cima do 0,5, né? Aí, se você pegar o outro, ele está fazendo em cima do 1. Ah, não, esse é o pulso, é o impulso. Aí, ó. Ah, ok.
Ele está fazendo em cima e estabiliza um pouquinho abaixo do 1. O outro ele estabiliza no 0,5. Esse estabiliza no 0,8. Isso aí, ó. Certo. E agora faltou o K igual a 100, para a gente ver aonde que ele vai estabilizar. Um. Aí, pô, deu diferente, cara. Certo, será? Deixa eu ver. Fez sim. O que que mudou? Agora a pergunta é essa: o que que mudou? Olha, ele estabilizou no mesmo lugar. Ah, não, ele estabilizou no 1, o outro ele estabilizou um pouquinho abaixo do 1. Mas qual Isso. é a diferença? O período, né? O período deu bem menor, né? Isso. Deu uma frequência maior. Uhum. Então eu aumentei o ganho e a resposta dele foi uma frequência maior. Por isso que é interessante a gente ir mexendo, porque na prática, na hora do projeto, vocês vão ter que ajustar esses valores de ganho, né? Porque, por exemplo, pode ser que para o projeto essa frequência aqui, esse ruído aqui, não seja satisfatório, né? Então, eu não posso ter um K muito grande. Às vezes eu preciso ter um K um pouquinho menor, Uhum. certo? Certo. O Idanei tá entendendo? Tudo certinho? Vai tentar fazer em casa também? Vamos ver se ele... Professor, o Idanei mandou mensagem para mim, falou que acho que ele teve que buscar o filho dele na escola. Ele tá só presente na sala. Mas, joia, Isso. beleza. Então é bom que você está participando, pelo menos, né? Ah, Joia. A gente termina aí. O bom é que daí vai mais rapidinho também. isso. Então, aí, no caso, né, quando eu tenho uma função, uma derivada, aplico a derivativa, olha, eu tenho um T de S, né? Eu tenho um fator de S multiplicando, então eu vou ter um polo a mais, tá? Aqui, ó, tanto é que a gente vê no eixo imaginário, eu vou ter a minha raiz, né? No caso do S igual a 1, S, 1 sobre S mais 1, quando eu aplico derivada, pô, vamos lá, né, professor? Ah, professor, para com isso, né? O que acontece? A gente vai pegar, então, Bruno, a gente vai pegar a nossa função anterior, volta lá para o Octávio, meu querido. Aí. Então, agora, ó, a gente vai pegar a primeira função, tá? Então, meu G é igual a TF de... Agora vai ser um outro colchete, tá? Aqui? É depois do parênteses. Aí, 1, espaço 1. Isso, tira esse 100 daí. E do outro lado vai ser 1 e espaço 1 também, tá? Para a gente pegar parecido com o da apostila. Tem vírgula aqui? Hã? Tem vírgula aqui? Tem. Vírgula, um espaço um também. Isso, 1 espaço 1. Para a gente conseguir o gráfico igual a esse que está aqui, ó. E fecha. E dá E- enter. Isso. E dá o feedback? Não. É, feedback de G, isso. Pode fazer? Pode. E o step. Se você quiser, pode ser step. Mas no caso aí é o margin, né? Mas tudo bem. Dá um step aí para a gente ver Não, como vamos lá, esse aqui manda. é a margin. É bem diferente, né?
Ah, não, eu tenho que... desculpa. Em vez de usar o... Sobe. Você tem que usar o anterior, o que a gente usou mesmo, embaixo. Como? Vai com a setinha para cima. Ah, Volta, mais um. Aí, é aí que você vai colocar, só no lugar do 6, você vai colocar colchete 1 e 1. no lugar aqui do 6? Do 100. Assim. Pode dar enter. Isso, agora sim, garoto. Agora dá o feedback, né? Margem. E agora o margem. Pronto. A gente não deu margem do outro, né? Agora, você vai fazer com K igual a 100. Tá? Então, volta lá. K igual a 10. Então, vai ser 10 e 10, certo? Em vez de 1 e 1, é 10 e 10. No primeiro, no começo. Não, no primeiro. Desculpa, aí você deixa 1 mesmo. Os outros dois vai ser 10 e 10. Porque eu multipliquei o K multiplicou o fator de cima. Isso, aí, feedback. Agora a gente precisa comparar com o outro gráfico. Aí, ó, o cara tá ficando expert. Aí, ó, ele mudou, né? Ele trouxe para frente, né? Isso. Tipo, Aqui, ó. aumentou a frequência, ele aumentou a velocidade. Isso. Muito legal. Agora a gente tem que fazer com 100 também. Bruno, tenta dar a resposta de frequência antes disso. Lá o step, para a gente ver como é que fica. Frequência, step, né? É step 1. Isso. Que legal. E agora para a gente comparar com 100. Agora faz de novo o 100. Isso. Aqui. Isso. Feedback. Margem, primeira. Vai dar o step, porque aí já tem o gráfico de baixo e já pode comparar, né? Ah, tá. Olha que legal, ele diminuiu a frequência. Muito legal. Eu apliquei a derivada, né? Dei uma derivada nele. E agora o margem. Ele trouxe mais. Oh, ele diminuiu a frequência agora, parece. Então, comparar com os outros três, os outros dois margens. Hum? Você comparar com os outros dois, com o K igual a 10 e o K igual a 1. Aí esse é o step, né? Mais um. Esse é o step do 10, outro é o step do 100. E agora o margem do 10, próximo. Aí esse é o margem do 10. E o próximo é o margem do 1, né? Aí margem do 1, margem do 10, ele avançou. Agora vai para frente. Ó, esse é do 10, ele avançou. E o do 100, eu queria pegar o último lá. Avancei. Mais um, mais um, mais um. Mais um, Mais um? mais um, mais um. Acabou. Aí, então parece que ele trouxe, ele está bem parecido com o primeiro, né? Uhum. Mais um. Beleza, cara. É isso aí. Então ele coloca mais. Ah, outra coisa no Bruno, fecha aí, pode fechar o gráfico, clicar aqui nas bolinhas, aqui na barrinha, com as bolinhas aqui embaixo. Isso. Sabe uma coisa que eu queria que você fizesse? Locus, isso. Abre Abre o quê? parênteses, parênteses, parênteses.
Isso. Ele vai mostrar as raízes. Ó, essa bolinha aqui, tá vendo essa bolinha em verde claro? É o meu zero, que ele colocou a mais por causa da derivada. Tá? Seria interessante agora você tentar achar a equação inicial sem o S em cima. Você lembra? Será que acha? O G A primeira? é a primeira Desse segundo exercício ou do primeiro? do segundo. Acho que aí você vai ter que usar a setinha aí, para ver se achar o G igual a 1. É isso aí, só que em vez de ser 1 e 1, era só 1, tá? Aqui, tá vendo? Mais 1, mais, sobe, sobe. Aí, esse daí, enter. Dá esse daí, enter. Aí dá o feedback, né? Isso. E agora o R-Locus. Ó, sem a derivada, ele só tem duas raízes, tá? E aí, com a derivada, você subiu o gráfico anterior, você vai ver, ó, aqui, ó, ele tem o polo e tem mais regiões que você pode usar, né? Então, a função derivativa, ela aumenta a sua área de raízes que deixa a função estável, tá? Sim, Enquanto a outra, a de baixo, está limitada, essa tem mais áreas para você atingir. certo, Maravilha? certo. Joia. Então, vamos seguir em frente. Deixa eu ir para o próximo. Oi? Deixa eu ilustrar aqui. Ainda nem deixa sem a mão, caraca. Ah, eu tenho a integral também, né? Quando eu gero o integrativo, aí a minha função fica 1 sobre S, t vezes S. Então, ele vai multiplicar por t vezes S por todas o denominador, tá? Vamos tentar fazer esse? Então, aí, ó, agora é o seguinte, você vai pegar a função anterior, né? Vai lá, aí, é isso. A gente está usando o K igual a 100, tudo bem. Só que aí, o que ele vai fazer, cara? O que acontece se eu multiplicar todo mundo? Tá vendo esse colchete aqui? Eu vou multiplicar tudo por S. Então, o que vai acontecer? Depois do 1, você aperta espaço e zero. Zero. Entendeu? O que ele vai fazer? Aqui era S ao quadrado, agora é S ao cubo. Aqui era S, o 3,2 era S. Cadê? Não tem como. O 3,2 era S, agora é S ao quadrado. O 1, que era 1 mesmo, agora virou 1S. E eu tenho zero. Dá o Enter. Então, eu apliquei aí a minha integral. Tá? Ele está integrado. E aí, quando você der... Não, primeiro você dá o feedback, né? O feedback vai colocar 1 ali, ó. Vai colocar o 100. Legal. E agora, pode dar o margem. Depois o R-Logs. Margem. Ele deu uma integrada no negócio, e o R-Locus. Então, o que aconteceu? Ó, eram 2 polos, agora são 3. Eram 2 polos, agora são 3 polos. Ele aumentou um polo e aumentou também a área de estabilidade. Agora, tenta dar um pulse. Dá um pulse U aí. Vamos ver o que acontece. Pulse, 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 pulse. Ah, não, pulse não, é step, né? Desculpa. Step de U. Olha, pô, cara, que chato, hein? Ele
Ele deixou a função estável, né? Instável. Porque ela vai lá por causa do chapéu, ó. Deixou nas funções estável. Caraca. Mas tudo bem, né? Eu tenho que fazer uns ajustes, então. Então, eu tenho que tomar cuidado com o meu integrador, porque ele pode deixar uma função que é estável, instável. Beleza? É que também tem o tempo, né? Tem um valor que é multiplicativo, né? Tenta dar um impulso de um. Aí, passou. Aí. Ah, mesma coisa, ó. O valor que estava estável, ele ficou instável. Vai lá para casa do chapéu. E deixou instável. Não foi legal. Nesse caso, não foi legal. A função que estava bem comportadinha. Quando eu apliquei meu controlador integral, ele desestabilizou a função. Nesse caso, né? Joia. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agora nós estamos chegando no finalzinho. Eu vou apresentar agora, Bruno. Espero que você tenha gostado. Ué? Ah, agora eu estou apresentando. Bem, mas como é que eu faço isso na prática? Ó, no meu circuito elétrico, então, a chave on-off é um botão mesmo, né? Eu posso usar relé, né? Ou posso usar transistores, né? Podem chegar até 1,5 GHz. Eu trabalhei com um pessoal que trabalhava com transistores de satélite, e aí os transistores de satélite aguentavam até 10 terahertz. E como é que eu faço para aplicar uma função proporcional derivada integral? Aí você vai usar um amplificador operacional. Vocês tiveram curso de amplificador operacional, não tem? Eu acho que era eletrônica aplicada. Eu dei esse curso de eletrônica aplicada. Putz, cara, fiquei triste porque era um curso só de amplificador operacional. E aí ele mostrava tudo, né? Então aqui, ó, eu tenho um amplificador operacional com ganho invertido, né? Sempre entrando a entrada negativo. Tanto é que a minha resposta, ela é invertida, né? Ela é negativa, o sinal sai invertido aqui. E é proporcional. O que dá a taxa de proporcionalidade? R1 sobre R2. Você chegou a ver isso, Bruno? Você lembra disso? Não. Ah, só a gente viu, mas bem pouco, viu? Passou muito rápido. Putz, é chato isso, né? Nossa, cara, eu Ah, lembro que eu dava essa aula aqui, eu tinha que mostrar, e depois tinha uma aluna que tinha uns 70 anos, cara. Aí eu ensinava, fazia todos os caprichos lá na lousa, aí sentava com ela e ia explicar de novo para ela, devagarzinho, para ela entender. Quando eu tenho derivativo integrativo, quando eu tenho derivativo, o capacitor é na entrada, tá? E aí a minha derivação ela vai dar multiplicada pelo R2, vezes a capacitância C1. Então, eles são casados, tá? E o sinal que entrar aqui, ele vai sair derivado aqui na saída. Pô, é muito legal, cara. Eu acho que a gente chegou a fazer um laboratório só. Você põe um. Porque, o que é interessante? Você põe uma onda quadrada aqui. O que você espera sair? Não espera sair nada. Aí você põe uma onda senoidal aqui, ele vai dar uma defasagem de fase, né? Por causa da derivada. E é interessante, ó, e o ganho negativo também, porque ele está sendo usando, nós estamos usando a entrada negativa, tá?
E a integrativa. A integrativa, o capacitor, em vez de ser na entrada, ele é na realimentação do meu amplificador operacional. Tá? Infelizmente, eu não trouxe mais informações disso, achei que vocês já tivessem, que vocês lembrassem disso, mas basicamente é isso que ocorre, tá? O sinal que entra, ele é derivado e tem uma saída invertida, né? Porque ele entra em um sinal invertido, mas ele sai invertido, ele sai derivado aqui na saída. E quando o capacitor está na realimentação, ele sai integrado, né? Então, se, por exemplo, eu tenho um pulso, eu vou ter uma forma de onda quadrada aqui, né? Vou ter um step. Se eu entro com um impulso, eu saio com step. Se eu entro com step, eu saio com impulso. Não, sai com pulso, não, sai com zero, né? Derivada de step é zero. E a integral de um impulso é um step. Basicamente, esse é o sistema elétrico, né? Pena que vocês não tiveram isso melhor. E aí, então, a gente vai para a tarefa, né? Que é analisar. Então, eu tenho o meu aqui, a minha fresadora, né? E eu preciso avaliar se ela está dentro das especificações de desempenho. Olha que interessante. No modelo dinâmico da fresadora é dado pela equação 4.9, aqui, ó. Eu tenho, esse aqui é o meu modelo dinâmico, tá? E esse aqui é como é que eu falo? É o meu controlador, né? Então, ele tem uma parte proporcional e tem uma parte 1 sobre S, tem uma parte integral, uma parte integrativa. Então, esse controlador, ele é proporcional integrativo, sim, né? E aí, a gente vai pôr uma função integral nele, tá? Então, agora eu volto para o Bruno. Você não que o Bruno quis fazer, a gente vai fazer junto, tá, Bruno? Não vou deixar você na mão, não. Esse é o que vai valer nota. Esse que vai valer nota. No caso, você já está com 750 pontos, viu, Bruno? De ter participado? Oh, não, porque você vai fazer na minha frente, aqui comigo. Ah, tá. Posso compartilhar aqui? Por favor, deixa eu só abrir. Aí. Na hora que você estiver vendo, você... Pronto. Tá vendo? A sua tela ainda não. Então, Bruno, dá um clear all aí para a gente apagar tudo, para não ficar nenhum resquício, nada. Tá? E aí a gente vai criar o G. Só que, ó, antes de criar o G, a gente tem que... Esse denominador está meio bagunçado, não está? Tá vendo? O G? S que multiplica S mais 1, que multiplica S mais 5. Então, a gente vai criar uma variável chamada denominador, DEM. Põe aí, DEM igual... Como é que eu faço para multiplicar isso? Tem uma função, cara, que chama conv. C-O-N-V. A parênteses. Ó, agora eu vou pôr esse S. Então, abre colchete. O primeiro S é 1, né? Espaço 0. Fecha colchete. Vírgula. Ó, agora é difícil, hein? Eu vou precisar pôr mais 2. Então, eu vou escrever outro conv. Conv, abre parênteses. Ó, agora você vai pôr no colchete. Abre colchete. 1, espaço 1. É dessa criança aqui. Vírgula, a outra criança. Vírgula, abre colchete, 1, espaço 5. Não tem mais um conv. Né, que o conv são 2, tá? Então, Ah, tá. o Espaço segundo 2. conv é o conv do primeiro. É a primeira. E 5, né? Não é 2, 5. Tá certo assim? Não é 5. É 1 e 5. 1 e 5. Aí, agora você vai fechar aí fecha parênteses e fecha parênteses de novo. Fecha parênteses do primeiro conv, fecha parênteses. Isso,
Entendeu? Então, ó, o que foi o seu resultado do denominador? Então, o 0 é o número, 5 é vezes S, o 6 é vezes S quadrado, e o 1 é S ao cubo. Então, deu Certo. S ao cubo mais 6S ao quadrado, mais 5S, e o 0 está aí. Beleza? Agora dá para montar o G. Aham. Não, pode escrever isso, vai ter que escrever. É, transfer function. Em cima é 2, né? Então, aqui é 2. E embaixo, você vai... Paga isso aí, paga tudo isso aí. Você vai colocar o... Oi? Pode pagar esse. Isso, vai escrever DEM. Não, não em colchete, sem colchete. Qual colchete também? Aí você vai escrever a variável que você fez aqui, ó. DM. Que é o 1650. Isso. E Ah, você Enter. escreve. Isso, enter. Beleza. Então, ó. 2S ao cubo, mais 6S ao quadrado, mais 5S. Exatamente. Agora, a gente tem que fazer o C. Ó, o que é um número vezes o 2? Eu tenho que aplicar distributiva, tá? Então, vai ser 4,6... Ó, antes de escrever qualquer coisa. 4,622 vezes esse e 4,622 vezes esse. Então, vai dar 4,622 dividido por 12S mais 4,622, tá? Só que o que acontece? Eu não posso usar, não tem como eu usar isso daqui. Ah, professor, escreve aí. Pô, vai ficar gravado, os caras vão poder pegar a gravação, sacanagem. Não entendeu, né? Não sou chato. Então, quem pegar já resolve. Então, ó, eu fiz a distributiva, multipliquei por esse e multipliquei por esse, certo? Agora, eu tenho que achar um denominador comum. O denominador comum é 12S. 12S. Então, 12S dividido por 12S é 1. Então, 1 vezes 4,62, 4,62. Mais, ó, aqui é 4,622 vezes 12S. 4,622 vezes, e tá acabando o espaço, tem que subir. 12. Caraca, Bruno, como é que você vai fazer isso? Vai lá pro seu agora. Então vamos lá. O C vai ser igual. C igual? Ser igual. TF, Transfer function. abre parênteses, abre colchete. Ó, primeiro a gente vai colocar o que tem o S maior. Então vai ser 4,622 vezes, que é o asterisco, né? Asterisco 12. 12. Isso, espaço 4,622. Fecha colchete. E essa é a parte de cima. Vírgula. Abre colchete. O que nós temos embaixo? 12S. Então, 12, espaço 0. Fecha colchete, fecha parênteses. Aí, garoto. Enter. Enter. Ó, ele fez a multiplicação, você viu? Ele multiplicou o... Olha, eu nem precisei fazer conta, que legal. O 4,622 com 12 deu 546 S mais 4,622 sobre 12S, que é exatamente o C. Agora, meu querido, a gente tem que multiplicar os dois. Então, a gente vai chamar de U, pode ser U? Pode. U é igual a G vezes C. Sim. Enter. Beleza. Olha, será que deu igual da apostila? Cadê? Ah, deu igual da apostila, não deu? 110,9 mais 9,244 sobre
12s à quarta, mais 72s ao cubo, mais 60s ao quadrado. Oi! Ah, faltou feedback. Faltou feedback. Feedback de U. Feedback 1,1. Só que é U, né, G, né? Desculpa, aí você tem que chamar de Y, então. Muda a variável aí. Chama de Y. Y é igual. Não, o U aí tá certo. Ah, tá. É lá que tem que mudar. Isso. Enter. Enter. Ah, professor, pô, era isso que tá faltando aí, ó. Ficou igualzinho, cara. Deu pra Daí escrever? desenho gráfico? Pode ser, pode ser. Não, só que aí não é U, é Y, né? E tem que lembrar toda vez. A gente mudou. Aí, garoto. Então deu a velocidade, ó, 2,596 tá aí, né? Não, não tá. Dá um dump, D-A-M-P de Y. A-M-P de Y. Igual Y? A parênteses, Y faz parênteses. Aparência, Y faz Y, parência. ele vai dar as raízes, não, aí também não vai aparecer. Vai aparecer então sobre. Aqui é 1 sobre 0,592, né? Quanto que é 1 sobre 0,592? Ah, não, isso aí aqui é integral. Aqui é integral, pô, beleza. Essa é a integral, né? Então, ó, eu consegui achar, sobe um pouquinho mais aí, a gente tem os valores do margem, né? Desculpa. Sobe um pouquinho mais para ver aqui, ó, o começo do gráfico do margem aqui. Ó, eu tenho 5 dBs, né? E eu tenho um grau de estabilidade de 16 graus. 16,3 graus. Uhum. E aí, o que você podia fazer é colocar um... Como é, professor? E aí, olha, tá igualzinho, cara. Esse é o da Puxeira. E aí, você pode dar o step, né? Step de Y. A gente ver qual é a resposta. Step de Y? Isso. Y. A resposta no step de Y. É até estável, tá certinho, tá belezinho, bonitinho. Deu uma variação, a gente percebe que ele estabiliza aqui em 20 segundos, né? Ele dá uma estabilizada e, pô, tá super legal. Maravilha. Professor, o que tem mais? Agora a gente vai para o finalzinho da aula. Agora eu vou apresentar para a gente chegar no final da aula. Pô, acabou cedo hoje, hein, Bruno? Pô, legal. Esse meu ajudante, super cara bom pra caramba, é isso, ó, vai rapidinho. Tá louco. Gostei. Então, vamos lá. Eu estou apresentando? Tá, tô visualizando seu slide. Né, que eu estou vendo... eu estou vendo a apresentação. Certo. Então, existem ações básicas de controle que podem ser aplicadas nos sistemas dinâmicos, que, em geral, são mais amplas de serem implementadas na prática e solucionam uma grande gama de problemas de controle quando bem ajustados, né? Para isso que a gente está vendo, ó, ajusta aqui, bota um S em cima, bota um S embaixo, coloca um K a mais, né? E aí eu posso, né, com relação às básicas de controle, podemos afirmar que a ação de controle proporcional corresponde ao fator de ganho do diagrama de Bode. Beleza, né? Ele dá um ganho a mais. A gente viu que subiu o ganho. A ação de controle liga e desliga não pode ser utilizada em sistemas pneumáticos. Pode sim, né? Pois não é possível desligar o ar atmosférico. Não tem nada a ver. Você pode e não tem erro nenhum. As ações básicas de controle devem ser utilizadas separadamente. Não, né? As ações a gente pode misturar. Tanto é que no último a gente misturou integral com proporcional.
A ação de controle proporcional é pouco utilizada por causa de sua impossibilidade de aumentar o erro do regime. Não, ele aumenta o erro do regime, a gente já viu, né? Então, a verdadeira é a 1. Cadê? Aqui é a 1. Então, letra A. Pô, aí é tranquilo, né? Os circuitos elétricos de posse, conhecimento, comportamento, os elementos básicos, é relativamente simples criar ações de controle liga e desliga, proporcional, derivativo e integrativo, utilizando relés, transistores e amplificadores operacionais. Amplificador operacional consigo fazer o proporcional, o derivativo e o integral. Relacione os circuitos a seguir com suas respectivas ações de controle. Então, o A é proporcional. Proporcional que só tem resistores. Então, o 1, ele é proporcional. Tá? Derivativo. Derivativo é quando o capacitor vem na entrada. Então, esse daqui é o derivativo. 3 é o derivativo. Certo? E o integral é o que tem ele em cima. Integral. Quando o capacitor está em cima. Certo? Então, eu tenho o proporcional é A, né? Então, é A. O derivativo é B. Integrativo C. Então, é ACB. A, C e B. Pô, é tudo letra A aqui. A, C e B. Letra A. Facinho? Posso colocar isso na prova, Bruno? Acho que sim, senhor. Eu vou colocar. Só assim, por favor. Pô, apesar que eu gosto desse daqui, cara, mas esse exercício não está muito bem colocado. Ó, uma técnica muito utilizada para controlar motores elétricos, eu estou ensinando isso na sexta-feira, é o PWM, que é Pulse Width Modulation, quer dizer, eu altero a modulação do pulso, a largura de pulso, né? PWM. Nessa técnica, a potência necessária entregue pelo controle ao sistema por meio de um trem de pulso, ou seja, por uma onda quadrada, ilustrada a seguir, na qual o valor binário 1 corresponde a ligar e binário 0 desligar. Então, se é ligar e desligar, eu já sei que esse circuito é um circuito liga-desliga. Com esse tipo de técnica, utilizar um período de tempo de chaveamento muito menor que a constante de tempo do sistema controlado, o sinal de controle será assimilado pelo sistema como uma onda cuja potência é dada de acordo com o ciclo de trabalho. Beleza. O PWM é gerado majoritariamente por um circuito eletrônico de baixa potência, que tem papel de controlador, circuito 1. Então, ele é on-off, né? Seu sinal passa por um outro circuito, circuito 2, que faz a interface entre baixa e alta potência, por meio de amplificador de sinal para amplificador. Ó, amplificador. Se amplificador é um proporcional, né? Por exemplo, motores trifásicos. Qual a alternativa caracteriza corretamente o circuito 1 e 2? O 1 é um controle liga e desliga, digital, e o 2 é um controle proporcional. Tranquilo, hein? Pô, coloco 2 ou 3 na prova, Bruno. O que você acha? Questão 2 ou 3? Os dois, né, professor? Não, posso colocar um só. Não, isso tá bom, vou colocar o 2 e o 3, então, hein? Aí sim, senhor. Show. Aparecer. Vou mudar aqui os valores, tá? Vou mudar a sequência, tá? Não vai colocar tudo A, que senão não vai para lá. Não, Dança. beleza. Querido, o que eu tinha para ensinar hoje era isso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é entender como que vai ser realizada essa modelagem. Então, eu peço que você me acompanhe no quadro para acompanhar ali, então, os procedimentos que nós vamos seguir primeiro na modelagem, então, modelagem matemática desse circuito condicionador de luz que está sendo proposto. Se você verificar aqui comigo, eu tenho, então, um circuito proposto, que vai ser o circuito que nós vamos montar, mas imagina, o meu circuito aqui, eu tenho então um LDR, então você sabe que um LDR ele é um fotorresistor, ou seja, ele
é uma resistência variável que altera, então, o valor da sua resistência ôhmica a partir da incidência luminosa. Ou seja, a tendência é que quanto mais brilho, mais incidência luminosa tenha no componente ali, a sua resistência ela diminua. Então, perceba, eu tenho um elemento que seria o nosso elemento primário, ele tem essa interligação com o meu LED. Então, perceba que eles vão estar frente a frente e aí você vai estar recebendo dados de iluminação, ou seja, você tem um elemento sensor onde você consegue captar, então, dados de luminotecnia e transformar em tensão. Então, aqui vai sair, por exemplo, uma amplitude de tensão em milivolts. Então, perceba que nós estamos trabalhando com um circuito com vários tipos de amplificadores nas mais diversas configurações. Então, você tem que se relembrar, então, dos conceitos e das maneiras que os amplificadores eles podem ser utilizados. Perceba que, quando eu tenho esse circuito, né, a gente vai montar esse circuito na prática, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que esse circuito ele opera, para que depois a gente consiga realizar a modelagem. Então, o que eu estou propondo é realizar uma modelagem matemática. Poxa, mas como que eu vou pegar, por exemplo, esse tanto de amplificadores operacionais que eu tenho na minha malha e colocar em qualquer tipo de software para que eu consiga entender o comportamento dinâmico? Então, perceba que o que a gente tem por objetivo é entender o comportamento dinâmico lá do meu sistema. Então, a ideia é que a partir dessa modelagem, que eu vou realizar aqui por blocos, você consiga, então, atingir uma única função que consiga representar todo o meu circuito. Então, mais para frente aqui, durante o nosso encontro, nós vamos comentar cada parte fracionada desse bloco. Basicamente, o que você consegue perceber? Esse primeiro bloco aqui, ele é um bloco de set point, como se fosse um bloco de referência. Então, aqui a gente está dando aqui uma referência de sinal, ou seja, a gente, de certa maneira, estamos controlando a sensibilidade do nosso sistema, né? Então, aqui eu estou utilizando um potenciômetro, esse potenciômetro realiza, então, o ajuste de referência. Nesse segundo bloco aqui embaixo, eu tenho, então, todo o aparato que nós podemos entender como a parte de sensoriamento, né? Então, tem um LDR, nós sabemos que essa resistência ela varia a partir da diferença de luminosidade, e aí ele se comunica, então, com esse amplificador aqui, que tem a função de um amplificador subtrator, ou seja, ele consegue realizar essa subtração dos dois sinais. Ou seja, se eu tenho um sinal de referência e faço a subtração do meu sinal do sensor, eu tenho erro. Aqui, então, eu vou ter um erro em função do tempo. Nesse erro em função do tempo, eu vou estar trabalhando com o meu controlador. Então, essa partezinha que eu estou circulando é o meu controlador proporcional e integral, né? Então, eu tenho uma parcial aqui, que é essa parcial superior. Esse amplificador faz toda a parte de ganho proporcional. E eu tenho essa partezinha aqui que faz toda a parte de ganho integrativo. Então, a gente vai também entender como que funciona esses dois elementos, ou seja, eu tenho um sinal de erro, esse sinal de erro ele tem a influência desses dois ganhos que nós estamos inserindo no meu sistema, o ganho proporcional e integrativo, e a minha saída aqui está alimentando o meu circuito com LED, né? Então, aqui você perceba que você tem o canal de alimentação, fisicamente eles estão, então, frente a frente lá no meu circuito. Bom, então, o que vai acontecer? Quando a gente tem qualquer tipo de sistema, né, e a gente quer manipular esse sistema e trabalhar com um sistema físico voltado a uma parte de simulação, a primeira coisa que a gente tem que tirar ou extrair é a curva de reação da minha planta. O que seria a curva de reação da minha planta? Seria o comportamento dinâmico. Então, toda vez que a gente está trabalhando com modelagem, a gente precisa entender o comportamento dinâmico do processo que nós estamos querendo controlar. Então, imagina, eu estou querendo controlar o processo de iluminação, né? Ou seja, eu quero manter o nível de luminância lá no meu circuito. Necessariamente, eu teria, então, que entender como que todos os componentes que operam na minha malha, eles trabalham. Então, eu tenho que conhecer como que funciona a parte interna do LED, qual que é a equação que caracteriza esse LED, para que eu consiga, então, extrair a curva de reação. Vamos imaginar que você precisa extrair a curva de reação de um processo físico industrial. Como que você vai trabalhar? Geralmente, você tem um elemento sensor, né, e você trabalha com o seu sistema em malha aberta, ou seja, você manda um degrau, um pulso, e aí você coleta quais são as respostas. Então, você vai imaginar que você está querendo manipular e querendo modelar
um sistema de temperatura, por exemplo, em uma caldeira. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar um pulso lá na sua caldeira e vai monitorar a temperatura até ela estabilizar, né? Então, você está coletando pontos em uma reta, uma curva característica. A partir desse circuito, você conseguiria, então, a função de transferência que responde pela sua planta ou pelo seu processo. No nosso caso, o que eu fiz? Como eu não queria sensorizar isso aí, aquisitar via microcontrolador, por exemplo, a gente modelou, então, simulou o modelo matemático dele. Então, é uma outra maneira de tirar ou extrair a curva de reação. Então, eu peguei, por exemplo, o equacionamento do LED, interliguei com o LDR, simulei e aí eu consegui extrair a curva de reação. A partir da curva de reação, eu consigo, então, extrair a função de transferência lá do meu sistema. E é justamente isso aí que a gente vai verificar como que é realizado, ok? Então, eu peço que você me acompanhe no quadro. A primeira coisa, então, que eu fiz foi entender as características do LED. Ou seja, se a gente sabe que eu tenho um LDR e esse LDR está frente a frente com o LED, eu peguei aqui o LED que eu vou utilizar e eu retirei via datasheet do fabricante como que é a operação característica desse LED. Então, se você observar, eu tenho aqui essa operação linear, não, essa reta que delimita os pontos de operação lá do meu LED, você sabe que você consegue equacionar ou estimar o parâmetro de uma reta, por exemplo, a partir de 2 pontos. Foi justamente o que eu coloquei aqui. Eu peguei esse primeiro ponto, que é o primeiro ponto inicial. Então, se você pegar mais ou menos esse ponto aqui, ó, né, aqui, você tem, então, 5 mA e 1,95 volts, é justamente essa interpolação. Então, estou fazendo uma interpolação dessa tensão direta pela corrente no LED. Ou seja, você sabe que o LED ele tem um VD mínimo, certo? Uma tensão mínima para ele entrar em operação. Ou seja, eu estou estipulando que para o meu circuito, o VD mínimo é esse 1,95 por essa interpolação aqui, ok? Então, e a corrente mínima que deve circular para que ele entre em estado de operação seria esse 5 mA. É assim que a gente está realizando a leitura, ok? E aí eu peguei um outro ponto qualquer. Eu peguei então esse ponto final que é 25 mA por 2,25 volts, que seria quase que o range máximo lá de operação, né? Então, eu peguei aqui mais ou menos esse ponto aqui onde ele se cruza. Eu tenho aqui 2,25 volts, certo? E eu tenho 25 mA. Com esses 2 pontos, o que eu consigo calcular? Eu consigo estimar qual que seria esse ponto M. O que seria esse ponto M? Quando a gente pega e calcula o ΔY pelo ΔX aqui, onde o nosso Y, então, seria esses 2 parâmetros aqui de variação de tensão pela variação de corrente, o que eu tenho? Pela primeira lei de Ohm, você sabe que nós temos o valor de resistência, certo? Então, a minha resistência era justamente a variação de tensão por corrente. Ok, então eu estou pegando a minha variação de tensão nesses 2 pontos, dividindo pela variação de corrente, me deu um valor de 15. O que seria esse 15? Seria 15 ohms, que corresponde, então, à resistência interna do LED que eu vou utilizar, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Eu estou pegando um componente físico, né, eletrônico, e estou modelando ele matematicamente para que eu consiga, antes de montar minha prática, eu consiga verificar se o meu sistema está coerente. Logo, o meu LED, que eu chamei de Y, por exemplo, ele responde a esse equacionamento, né? 1,95, que seria o quê? A tensão VD, tensão mínima de operação, mais R vezes I, né? Então, eu tenho 15, que é a resistência interna, vezes a corrente, que ela pode variar, só que ele só pode partir de uma corrente mínima de 5 mA. Menos de 5 mA, então, o nosso LED não entra em processo de condução. Qual que é o próximo passo, então? Bom, se eu tenho a modelagem do LED, o que eu consigo fazer? Eu consigo, então, criar um circuito, né, onde eu incremento o meu LED e o meu LDR para que eu consiga extrair esse gráfico aqui, que é a curva de reação que eu comentei. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, o que eu fiz no meu modelo, né, eu utilizei aqui, então, o software Proteus e montei esse modelinho equivalente aqui, que seria o nosso modelo de teste para gerar essa curva de reação. Então, aqui, eu tenho aqui uma resistência de 1K, essa resistência de 1K é justamente só para alimentar, né, para gerar uma corrente lá para o nosso circuito, para o nosso LED. Aqui, então, eu tenho
o que representa o meu LED, ou seja, o meu LED ele pode ser representado por uma fonte de tensão de 1,95 volts e uma resistência em série de 15 ohms, que é justamente o que a gente acabou de ver na nossa modelagem matemática. E perceba que logo após aqui eu inseri o quê? O meu LDR. Então, o meu LDR, eu estou colocando um componente, se você perceber, ele é uma resistência variável, né, controlado por corrente. Né? Então, seria como se fosse essa resistência variando de acordo com a corrente que flui nesses terminais. Ok? Bom, com base nisso, o que a gente faz? Eu coloquei aqui um circuito de instrumentação para coletar os dados de saída. Esse capacitor aqui é só para armazenar a tensão de saída, né, deixar ela mais estável, que é justamente parte do nosso processo físico, né, do nosso diagrama físico. Você vai perceber que vai ter esse circuito aí. Aí você tem essa curva de reação, ou seja, eu gerei um step, inicialmente você tem aqui 0, e daí você tem essa curva característica, ó. Essa curva característica é o que delimita a nossa curva de reação, e a partir da curva de reação nós conseguimos então extrair a função de transferência do meu circuito. Quando eu tenho a função de transferência do meu circuito, aí grande parte do modelo já está resolvido, porque eu consigo, por meio de algum software computacional, que você tiver mais afinidade, modelar e entender qual que é o comportamento dinâmico. Porque você sabendo do comportamento dinâmico, você consegue simular qualquer tipo de ganho para que você consiga entender como que o seu circuito ele vai responder, certo? Então, você bem sabe que a sua função de transferência, que é o H de S, é justamente um ganho, né? Um ganho que eu posso chamar de KE, por exemplo, dividido por um tal, que é uma constante de tempo, S mais 1, certo? Então, é justamente essa configuração aqui que a gente está vendo aqui. Ou você pode pegar a saída pela entrada, a entrada pela saída. Então, o que você vai perceber? Se eu tiver essa função de transferência, como eu estou aplicando um degrau, então eu percebo que o meu set point aqui ele é 1, ou seja, é uma resposta ao degrau, essa constante cai justamente a variação que você teve entre esses dois pontos aqui, ó. Então, eu consigo verificar nesse ponto aqui onde ele está estável, né, aqui, e ele deu aqui 0,73. Né? Depois a gente vai verificar via software se isso aí de fato é consolidado. Depois eu tenho que pegar esse tempo aqui. Ó. Esse tempo aqui é o tal. O que é o tal? O tal é o tempo correspondente a esse processo transitório onde você atinge lá aproximadamente 63% do seu sinal, da sua rampa toda. Né? Então, se a gente envia uma resposta ao degrau e ela chega no máximo em malha aberta, 0,73, você calcularia esse 63% e verificaria qual o tempo que o nosso processo gastou, por exemplo, para chegar aí nesse tempo pré-estabelecido. Então, basicamente, é daí que sai essa função de transferência. Ou seja, eu tenho, então, a função de transferência que o meu circuito responde, ou seja, o meu circuito ele é manipulado de tal modo a responder essa função de transferência. Continuando, se eu tenho as funções de transferência, por exemplo, do meu circuito, é interessante que a gente também calcule a função de transferência dos meus ganhos e do meu controlador. Então, perceba, a função de transferência que foi adquirida é justamente como que o LDR se comporta quando eu tenho um LED, de certa maneira, excitando esse LDR. Então, aqui é a nossa planta, né? Então, essa partezinha aqui é a nossa planta. Todos esses blocos que estão aqui é justamente os blocos de controle, ok? São passos diferentes. Então, quando eu tenho o sinal da minha planta, a primeira coisa que eu faço é, então, realizar aquela subtração justamente para saber o erro. Então, eu vou pegar o meu sinal de referência, comparar com o meu sinal, por exemplo, do sensor, que eu estou lendo lá no DR, para que eu tenha o erro em função do tempo. Então, esse primeiro bloco aqui faz essa função. Então, eu tenho um amplificador operacional, esse amplificador operacional está em modo de comparação, então ele está realizando essa comparação e, ao mesmo tempo, ele tem esse ganho. Então, ele é um comparador ou subtrator, ele está pegando um menos o outro, e aí a gente tem um ganho de 122 vezes. Como que eu delimito esse ganho de 122 vezes? É por meio dos resistores que foram associados. Então, por exemplo, eu tenho esse valor aqui de R4 e eu tenho esse valor de R3 e R5 que são iguais. Então, se você pegar na modelagem que nós vamos montar, se você dividir esse R4 para R5, você vai ter, então, esse ganho de 122. Então, se eu não me engano,
Os valores das resistências lá estão em torno de 100K, né? Então, confirmando aqui, o meu R4 vale 100K e o meu R3 vale 820. Então, por essa diferença, por essa razão, você vai ter esse ganho de 122 vezes. Ok, então quer dizer, o meu sinal aqui ele é muito pequeno, em milivolts, né? Então, ele tem que ser, então, além de comparado com um ganho, e esse ganho aqui, que é o meu sinal de erro, ele entra nos meus dois blocos de controle, que é o proporcional e o integrativo. O meu controlador proporcional, ele tem essa característica. Então, é justamente uma resistência R11 já setada, fixa, um RV3, ou seja, eu tenho um potenciômetro aqui, porque o meu controlador proporcional, eu posso, então, realizar o ajuste ôhmico dele. E aqui eu tenho o meu R12, que também faz parte do ganho. Então, se eu quiser saber o ganho do meu controlador proporcional, eu vou fazer esse equacionamento aqui, ó. Eu pego esse 270, onde o meu 270 ohms é o meu R12, e divido por 1000, que seria aqui o R11, mais qual seria a posição ôhmica do meu potenciômetro RV3. Então, RV3 eu estou também utilizando um potenciômetro de 1K. Aí você vai, por exemplo, utilizar metade do meu potenciômetro. Então, eu tenho, por exemplo, 500 ohms. Então, você conseguiria variar esse valor de RV3 para, então, conseguir estimar qual que vai ser o seu ganho proporcional. Já a parte integrativa, o nosso controlador integral, eu tenho esse resistor aqui, R9, ele tem uma resistência bem elevada, né? Então, o equacionamento do meu controlador integrativo é justamente esse R9 dividido, então, por 1K mais RV2. Ó. Então, perceba, a mesma coisa. Eu tenho esse resistor R8 que vale 1K e esse RV2 que pode ser variável também. Coloquei um potenciômetro de 1K, que multiplica, então, 1 sobre 1 mais 3.3S, onde esse 3.3 é justamente a minha capacitância aqui em micro. Tá? Então, perceba, a única coisa que você tem que observar é que o valor, geralmente, desse resistor aqui, ó, desse resistor de 1 mega, seria esse resistor que está em paralelo com o capacitor, no meu computador proporcional, ele tem que ser um valor bem elevado. Tá? Por que que esse resistor aqui tem que ser elevado? Justamente porque ele está fazendo o processo de um controlador integral, ou seja, ele está operando junto com o capacitor, e aí esse valor é justamente para que a nossa função de transferência ela se mantenha estável. Então, se você colocar um valor muito baixo ali associado em paralelo com o capacitor, você não vai conseguir segurar a função de transferência do seu circuito. O circuito não vai responder conforme você está esperando. Então, é comum que você coloque um valor um pouco mais alto ali. Ok, então, entendendo esse passo, o que foi feito? Então, eu consegui modelar como que ficaria o ganho proporcional, consegui modelar como que ficaria o ganho integrativo, e aí eu consigo, então, montar ou simular o meu circuito. Como que eu faço para simular o meu circuito? Ó, aqui é o bloco da função de transferência. Então, fizemos um ensaio em malha aberta. A partir do ensaio em malha aberta, foi pré-estabelecido que o meu processo ele responde por essa função de transferência. Só que agora eu tenho todo um processo de controle antes de injetar no meu processo novamente. Né? Então, perceba que aqui embaixo eu tenho meu circuito em realimentação, porque o meu circuito é malha fechada. Então, basicamente, eu estou sensorizando aqui o meu processo, que seria o meu LDR, realimentando aqui e comparando com um degrau, uma referência. Então, aqui seria o primeiro potenciômetro, aquele pote RV1, por exemplo. Esse primeiro potenciômetro é o que ajustaria justamente essa referência. Ele faz esse comparativo, né? Ele faz a subtração, mais pelo menos. Aqui, então, você vai ter o erro em função do tempo. Tendo o erro, então, eu tenho um subtrator com um ganho de 122. Tá? Então, eu tenho um ganho de 122. E depois eu tenho mais dois ganhos aqui, ó, que seria um ganho proporcional e um ganho integrativo. Ok? Aqui, por essa relação da resistência aqui do proporcional pela resistência aqui embaixo, né, você vai perceber que, na verdade, você vai ter uma atenuação. Tá? Esse ganho vai ser menor que 1. Bom, depois que o processo ele sofre, então, a interferência desses dois ganhos, eles vão ser somados por meio do último elemento lá, que seria um somador, um comparador, e injetados novamente na minha função de transferência, ou seja, ele está novamente no meu processo. A curva de resposta é essa aqui, ó.
é essa aqui, tá? Dada para quando foi estabelecido a posição dos potenciômetros em 500 ohms. Ou seja, lembra que aqui eu tenho essas duas variáveis aqui, ó, esse RV2 e esse RV3, que são justamente os potenciômetros que fazem os ajustes dos ganhos, proporcional e integral nesse sentido. Então, perceba que quando eu consigo ajustar esses potenciômetros, eu consigo setar esse valor aqui para 500, né? E aí eu consigo um valor numérico para gerar essa curva de reação. Então, aqui já seria o comportamento do seu circuito. Então, o que a gente imagina quando a gente tem esse circuito olhando graficamente? Bom, então, quando eu ligar o meu circuito, o que eu vou ter? O meu LED, então, ele vai acender, ele vai ter aqui como se fosse um overshoot, né? Então, ele vai ter um brilho um pouco maior e depois ele vai estabilizar no brilho que você setou, né? Então, o brilho você vai setar por meio de um potenciômetro, só que quando você liga o sistema, a ideia é que ele faça esse primeiro reconhecimento. Então, você bem sabe que quando a gente está trabalhando, né, quando a gente está trabalhando com esse tipo de sinais, esse tipo de controle, a primeira coisa que você tem que fazer é entender esse comportamento dinâmico. Então, primeiro você poderia simular, né, essa função de transferência, brincar um pouco com os ganhos. Então, o que acontece se o meu potenciômetro estiver no máximo, se ele estiver no mínimo? E se eu trocar os potenciômetros, colocar um potenciômetro de resistência maior? Qual vai ser o comportamento? Por quê? Em meios industriais, aquele overshoot, aquele sobressinal, ele não é muito bem visto, né? Então, a ideia é que você faça um processo onde não tenha um sobressinal muito grande e também tenha um tempo de estabilização bacana. O que seria o tempo de estabilização? Seria o tempo onde a luminosidade ele vai estar num valor mais bem elaborado, no valor que você pré-estabeleceu. Então, basicamente, é assim que a gente trabalha em modelagem de sistemas dinâmicos. Quais são os procedimentos, então, que nós vamos